Uma pergunta que muita gente faz aqui é: como é que eu posso processar meu plano de saúde? Quais são os caminhos, quais são os cuidados que a gente deve ter, o que um advogado costuma analisar para fazer uma ação judicial, né? Quando é recomendável fazer isso ou não? Eu vou jogar um pouco de luz para vocês sobre esse tema. Eu sou Elton Fernandes e eu sou advogado especialista em plano de saúde. Também sou professor de Direito Médico e Hospitalar e da Saúde em cursos de pós-graduação voltados para médicos e advogados em todo o Brasil, autor do livro Manual de Direitos da Saúde Suplementar, e meu objetivo aqui é desmistificar para vocês as principais regras do setor dos planos de saúde. Vamos lá. Olha, a primeira grande questão que a gente tem que entender é por que é que você deseja processar o seu plano de saúde. Eles, por exemplo, fizeram um reajuste abusivo, eles negaram um medicamento, um tratamento. Tudo isso, a análise de cada particularidade, de cada situação, importa muito, primeiro, para que um advogado possa entender qual é a sua chance, qual é a sua possibilidade de sucesso dentro de uma ação judicial. O seu caso, por exemplo, está relacionado à quebra de uma carência, mas essa carência, no final de contas, ela é uma carência regular? Ela é um caso de doença pré-existente? Cada detalhe importa muito para que a gente olhe e possa dizer se tem mais chance, se tem menos chance. Hoje, as operadoras de planos de saúde devem custear os tratamentos que estão em acordo com a ciência, mesmo que não estejam dentro do rol de procedimentos da ANS. Algumas particularidades vão ser aplicáveis aqui para a gente entender se tem mais chance ou menos chance, mas a lei dos planos de saúde hoje, ela diz que estando em acordo com a ciência, mesmo que não esteja em acordo com o rol de procedimentos da ANS, a operadora deveria liberar um tratamento. Então, veja, existe aqui um descompasso entre a regra da ANS e a lei, e nesse descompasso deve prevalecer sempre a lei e não o rol de procedimentos da ANS. Esse pode ser um motivo justificável para que você possa fazer uma ação contra um plano de saúde? Claro, pode ser um motivo justificável, mas seu advogado vai ter que sentar, fazer uma análise técnica da prescrição médica, por exemplo, e, consequentemente, também da recusa, a fim de ele poder aí avaliar quais são os caminhos que ele vai trilhar. Como é que funciona uma ação judicial contra um plano de saúde em geral? Primeira grande questão. Esse tipo de processo não costuma ter audiência. Por que não costuma ter audiência? É porque, em geral, nesses casos, os fatos todos, eles são idênticos para as duas partes, né? O que é controverso muitas vezes é se tem cobertura ou se não tem, se o tratamento tem respaldo técnico ou se não tem, e isso, propriamente, você não vai resolver numa audiência. Então, assim, primeira grande questão é que, nestas ações judiciais em geral, não se costuma ter audiência. As ações que envolvem planos de saúde, em geral, não costumam ter audiência. Eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes a gente teve audiência para, por exemplo, tratar de testemunha. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, em geral, você vai levar uma testemunha quando? Quando um fato, né, for controverso. E nesses casos, em geral, os fatos são os mesmos. A doença existe, a prescrição está ali, as partes estão divergindo no final de contas se isso é científico ou se não é, se tem cobertura ou se não tem, mas é mais uma análise da lei propriamente do que dos fatos em si. Então, em geral, com quase 20 anos de profissão ao gravar esse vídeo, tendo feito milhares de processos em todo o Brasil, raríssimas às vezes, a gente passa por uma audiência e quando vai ter propriamente, a gente já consegue às vezes até antever, falar, isso aqui é caso para audiência, vai ter, vai ser assim e tal, enfim. Um advogado às vezes ele consegue já de antemão mais ou menos antever ali os caminhos. Essas ações judiciais hoje, elas são inteiramente eletrônicas, ok? Como é que isso é feito? Basicamente, seu advogado pega todos os documentos, ele vai analisar isso tudo e, tendo que mover uma ação judicial, como ele vai fazer? Ele vai transformar isso tudo em PDF, né? Mesmo que você não tenha nada em PDF, ele vai transformar isso em PDF e ele vai então juntar eletronicamente no computador e enviar para a justiça. Veja só. Se você está na cidade de São Paulo, o seu advogado está na cidade de São Paulo e o fórum que ele vai dar entrada é na cidade de São Paulo, ao bem da verdade já não importa mais. Por quê? Porque tudo vai ser feito eletronicamente, né? Ele vai enviar isso para a justiça de uma maneira eletrônica, ou seja,
sendo advogado, tendo o que a gente vai chamar de token, né? Tendo ali um certificado digital, ele vai poder acessar qualquer justiça de qualquer estado, estando em qualquer lugar e distribuir uma ação judicial. Distribui-se uma ação judicial, a gente pode pensar, essa ação judicial tem pedido de liminar? Bom, em geral, pode ter um pedido de liminar num caso como esse, né? Por quê? O que é uma liminar? Vamos lá. Uma liminar é uma decisão provisória. Liminar eu costumo brincar, né? Quando eu dou aula, eu digo assim, liminar é Buscopan. Por que liminar é um Buscopan? Porque a gente diz assim, a liminar é só uma decisão paliativa, é só uma decisão provisória até que você possa transformar isso numa decisão final e definitiva. Então, quando a gente entra com um processo e faz, por exemplo, um pedido de liminar, vamos pensar para liberar um tratamento, um medicamento, qualquer coisa, o juiz analisa então basicamente duas coisas. Ele vê o seguinte, será que essa pessoa tem direito? E depois ele diz, será que essa questão é urgente? Se ele entender que tem direito e que tem urgência, ele pode fazer o que então? Conceder uma liminar. Ele pode conceder uma ordem judicial determinando a liberação do tratamento desde logo. Aí ele pega essa ordem judicial e fala para você pode entregar na operadora e determinar então que a operadora vai ter que fazer a liberação disso no prazo que eu estabeleci. E se ela não cumprir? Se ela não cumprir, a gente vai fazer com que ela cumpra, vai aumentar a multa que ele deu, a gente vai poder então, por exemplo, pedir até, se o caso, a penhora do valor do tratamento a fim de determinar que o tratamento seja custeado pela operadora. N caminhos existem se ela não cumprir, mas em geral, as empresas vão cumprir essa ordem judicial e vão ter que pagar esse tratamento, vão ter que fornecer o medicamento, o exame, o tratamento, mas é só uma decisão provisória, né? Eu estava dizendo para vocês que é só uma decisão liminar. Liminar é uma palavra do latim que vem mais ou menos que a gente chama de in limine, o que numa tradução possível, né, seria basicamente batendo na porta. Alguém tem tanta urgência que está batendo na sua porta pedindo que você atenda com urgência aquela pessoa, pedindo que você dê aquele atendimento com urgência. Mas tão importante quanto conseguir uma liminar é o quê? É eu transformar essa liminar numa decisão final e definitiva para valer para sempre. Porque a liminar é só um passo muito importante dentro do processo, mas ela não esgota isso. E aí vem o grande ponto que eu sempre digo, olha, como professor de direito, tendo dado aula e dando ainda aula em importantes cursos de pós-graduação para advogados em todo o Brasil, é extremamente importante que a gente se preocupe não apenas com conseguir eliminar, mas com transformar isso numa decisão final e definitiva que valha para sempre. Que, como a gente diz, transite em julgado. Por que isso é tão importante? Porque se eu ganho uma liminar e perco depois lá no final, eu tenho alguns riscos. O primeiro e mais óbvio é de cessar o meu tratamento, eu parar de receber um eventual medicamento, por exemplo. O segundo é o de até, por exemplo, correr o risco de ter que devolver valores que a operadora de saúde gastou por ter me concedido uma liminar. Então a gente não pode tratar a liminar como se fosse qualquer coisa, ou como se fosse, como a gente diz, uma panaceia, né? Capaz de debelar todo e qualquer mal. Ela é um instrumento muito importante, muito útil, mas ela tem que ser usada de uma maneira muito profissional e cuidadosa por um advogado e discutir didaticamente a situação com você. Porque só analisando muito profissionalmente o seu caso, a sua situação, a sua particularidade, a sua prescrição, a razão da recusa, é que um profissional, por exemplo, sei lá, no meu caso, 20 anos, consiga olhar e dizer, a chance é muito boa, a chance é média, a chance é muito pequena, a fim de que você possa aí ter a segurança necessária de saber se você tem mais chance, menos chance, se você deve agir ou se você deve eventualmente escolher outros caminhos. Mas ninguém deve ser intimidado ou temer entrar com uma ação judicial por um direito que a lei lhe permite. Basta, contudo, que isso seja tratado de uma situação muito cuidadosa, que seja analisado didaticamente o seu caso, para que você tenha a melhor orientação profissional. E aí, Elton, conseguir eliminar, e aí depois? Bom, depois que você conseguir eliminar, como eu disse, a gente vai ter que buscar transformar essa liminar numa decisão final e definitiva, ok? Mas aí tem um longo caminho pela frente onde outras provas poderão ser produzidas. Então a gente pode aí ter
N provas que vão ser documentos novos que vão ser juntados, provas que vão ser produzidas a fim de que se possa transformar essa liminar numa decisão final. Mas o seu advogado vai analisar depois a defesa da operadora, vai entender o que a operadora de plano de saúde diz, e aí ele vai, consequentemente, conseguir saber o que ele tem que fazer dentro do caso concreto para potencializar a chance de que você vença em definitivo essa ação judicial. Tá? Todo o processo parte de uma análise cuidadosa, profissional por parte de um advogado, que vai analisar, sentar com o seu caso, que vai entender as particularidades, que vai dizer se tem experiência nisso ou não, porque tudo isso pode influenciar o desfecho, que pode influenciar aí a chance de sucesso de um processo, de uma eventual ação judicial para vocês, ok? Uma ação pode demorar quanto tempo? Ela pode levar anos, tá? Mas se tiver urgência no caso, o advogado, como eu disse, pode pedir uma liminar, pode tentar uma decisão provisória. E se eu não conseguir eliminar no começo do processo, significa dizer que acabou? Que eu não vou ter chance nunca? Não. O juiz pode conceder uma tutela provisória de urgência, como a gente diz, a qualquer momento, né? Então, assim, pode não conseguir no começo, mas pode conseguir depois. E o advogado pode recorrer, se o juiz não der. Elton, ganhei na primeira instância. A operadora pode recorrer ainda? Pode. Tal como se você tivesse perdido, você também poderia recorrer da decisão judicial. Não tem nenhum problema. O Brasil consagra um princípio que a gente chama de duplo grau de jurisdição. O que é isso? Significa dizer que todo mundo tem direito a pelo menos um recurso, ok? Todo mundo tem direito a pelo menos um recurso. De forma que, ao meu sentir, o que é muito importante mesmo é que você fale com um profissional especialista, experiente, que vai analisar as particularidades do seu caso a fim de entender qual é a chance, qual é a possibilidade que você tem dentro de uma ação judicial. Mas é, em regra, assim que funciona um processo judicial. É assim que vai se desenrolar. E se for preciso de uma audiência, né? Dá para fazer isso online? Vários casos de audiências online hoje são feitas. Da pandemia para cá, isso proliferou de uma maneira muito tranquila. Despachar com o juiz é feito online hoje também, muitas vezes. Tudo isso hoje é feito de uma maneira muito rápida, muitas vezes, pela justiça, de forma que um processo pode até demorar bastante tempo, mas acessar o juiz, acessar o Poder Judiciário hoje, tudo isso já é feito eletronicamente sem muito problema. Bom, se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra gente. É sempre um grande prazer poder interagir com vocês, explicar direito. Eu tento explicar isso tudo sem omitir, por exemplo, a possibilidade de você não conseguir, né? Para mim é uma maneira muito cuidadosa e profissional de dizer que a gente só incentiva uma ação judicial se a gente realmente vê viabilidade, vê chance, porque a gente sabe, no final de contas, que a dor de não ganhar uma ação, né, é sempre muito pungente se isso acontece. Então a gente também não quer submeter ninguém a esse dissabor, a essa experiência ruim dentro da justiça. E claro, as estatísticas mostram que parte expressiva dos beneficiários, uma imensa maioria, vence as ações judiciais. Significa dizer que toda ação judicial protocolada vai ser ganha? Não, não significa dizer isso. Significa dizer apenas que, em geral, as operadoras de planos de saúde erram muito, que, em geral, elas descumprem a lei e que uma análise cuidadosa e profissional do seu caso, com a sua particularidade, a sua especificidade, o seu contrato, o seu plano de saúde, é que pode levar um advogado a dizer se você tem mais chance ou menos chance. E por isso é tão importante que você fale com gente experiente, mesmo que for online, mesmo que na sua cidade você não conheça alguém, faça isso online, mas fale com gente especialista. E eu tenho muito orgulho mesmo de dar aula para tanta gente qualificada em todo o Brasil, tanta gente ávida a aprender, isso que a gente faz aqui há 20 anos. Muito sucesso para vocês, que tudo fique bem e até o próximo vídeo.